Estamos iniciando mais uma transmissão em caráter experimental da Rádio Crítica Nacional. Dessa vez para tratar do tema relativo à conjuntura política brasileira de momento e as perspectivas para a direita conservadora no país. Boa tarde mais uma vez ao público leitor e ao público ouvinte do Crítica Nacional. O áudio que se segue é uma reprodução de uma discussão que houve agora à tarde em um dos fóruns do Crítica Nacional. Os fóruns do Crítica Nacional na internet, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, têm se tornado um espaço de discussões e debates bastante ricos, onde os leitores do Crítica Nacional trazem questões, levantam questões, debatem conosco, ou debatem entre si, evidentemente, e isso tem sido um espaço privilegiado para a formação de opinião, para a troca de experiências e de percepções a respeito da realidade brasileira. Em um desses debates que ocorreu agora à tarde, nós participamos também, é claro, acompanhando, e fizemos uma intervenção, fizemos uma colocação por meio de um áudio, que achamos interessante bastante para trazer para o público mais amplo, para além do fórum. Então o áudio segue-se agora, aqui nessa gravação, lembrando que é um áudio de caráter informal, ou seja, feito num ambiente de discussões informais, mas de qualquer maneira achamos conveniente trazer para o público para que possa apreciar as considerações que fizemos naquela oportunidade. Então segue-se agora a gravação desse áudio. Boa tarde a todos. Eu acho muito pertinentes algumas questões levantadas aqui pelo Paulo, Cláudio e demais. Eu tenho uma percepção hoje, primeiro uma que o Paulo falou, que eu acho muito importante, a questão aí de novo do Ministério Público. Eu estou já há um bom tempo não medindo esforços, não, como se diz aí na linguagem popular, sem papas na língua, no sentido de apontar o problema que existe com o Ministério Público. Eu acho que nós não podemos fugir disso de maneira alguma. Não é difícil fazer um levantamento para verificar todas as ações criminosas que a esquerda faz quase que diariamente, né, em todas as áreas, tanto aqui na cidade quanto no campo. Nós temos muito poucas informações sobre o campo, né? Eu tenho tido um pouco mais de acesso a algumas informações nessa área, tenho tido contato com ruralistas, etc. O grau de ações ilegais que a esquerda promove, particularmente o MST, claro, é uma coisa assim assombrosa. E a gente não vê uma iniciativa do Ministério Público em relação a isso. Essa que é a questão. Nós não temos que ter medo, não. Eu acho que tem que botar o dedo na ferida. Eu estou convencido, até que a realidade me mostre o contrário, de que um dos problemas do Brasil se chama Ministério Público Federal, tal como ele foi concebido e estruturado na Constituição de 88. Aliás, um dos problemas do Brasil é a Constituição de 88. Né? Então nós temos sim que o tempo todo apontar. Vamos dar um exemplo aqui. No ano passado, final do ano, né, agora em dezembro, todos sabem, aquele professor Rodrigo Jungmann, da Universidade Federal de Pernambuco, ele teve as suas instalações lá na universidade depredadas, invadidas, ele recebeu ameaças, todo tipo de ilegalidade que se pode imaginar. Eu fiz um hangout com ele, acho que alguns de vocês aqui assistiram, perguntei, ele disse que não sabia até o momento qual foi a iniciativa do Ministério Público em relação a essa ilegalidade. Então, isso é uma medida clara, quer dizer, não dá para tapar o sol com a peneira. Ainda que no Ministério Público tenha pessoas meritosas, inclusive as pessoas que estão vinculadas à Lava Jato, isso ninguém questiona o mérito das suas iniciativas, mas é um fato que a instituição, tal como ela foi concebida para implementar uma agenda ideológica de esquerda e ponto final. Hoje, grande parte dos seus integrantes são esquerdistas. O seu órgão vamos chamar assim, seu órgão regulador, alguma coisa do gênero, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, uma pessoa do próprio Ministério Público me disse que é um conselho formado, na sua totalidade, por esquerdistas. Então nós temos um problema aí no país, um problema da ocupação do espaço por parte da esquerda em uma instituição que possui um poder extraordinário, embora as pessoas neguem, mas ela tem um poder de intimidação, no mínimo, né? Então nós temos que estar o tempo todo apontando algo nesse sentido. Eu já venho desde o final do ano fazendo um levantamento aqui de diversas ações do Ministério Público que foram ideologicamente orientadas, ou seja, o procurador, no caso, o integrante do MP, tomou a iniciativa
pautado por um critério unicamente ideológico de esquerda. Por que isso acontece? Porque nós temos que entender que a esquerda passou a ocupar os espaços de formação, de cultura e de conhecimento na sociedade, nas universidades principalmente. E onde isso foi mais acentuado, a gente vê isso de modo mais visível na área do ensino, né? Os professores de história, de ciências sociais, até mesmo de idiomas, de língua portuguesa, etc., todos eles com orientação ideológica de esquerda. Mas essa ocupação se deu também nos cursos, na área de direito. Se alguém aqui for estudante de direito, pode confirmar isso. Um curso de direito hoje, no que diz respeito à doutrinação ideológica, não é diferente de um curso de história. Com uma ou outra exceção, obviamente, mas em grande parte não é diferente. Então, esses advogados saem desses cursos, ingressam, os que vão atuar na área privada, mas os que vão fazer carreira no poder, na área do judiciário, seja no próprio judiciário mesmo, né, como juiz, assim por diante, ou como integrante do Ministério Público, eles vão lá para cumprir uma agenda ideológica, eles vão com esse papel. Nós vimos recentemente, de novo, a questão aí do problema dos presídios, etc., uma declaração dada por um juiz, estamos falando agora de um juiz. Além do problema de juiz corrupto, que existe, óbvio, a gente sabe que tem, teve a declaração de um juiz, que saiu na imprensa, aí vou até localizar, que alguém viu, dizendo que sim, tem que soltar presos. Ele dizendo que o dia que não prender mais ninguém vai acabar a criminalidade. Quer dizer, é uma declaração que beira, acho que nem Gramsci teria uma ideia tão genial, né? Quer dizer, que ele achava isso, né? Então nós temos um problema real com o Ministério Público. E do ponto de vista da nossa atuação, das opções que temos daqui para frente, eu hoje sou mais cético. Eu acho que a direita brasileira nunca esteve tão vulnerável, tão desarmada, tão despreparada. Nós tivemos o impeachment, foi positivo, foi necessário, ninguém questiona, mas de lá para cá, a direita foi incapaz de definir o rumo de ação. E uma parte dessa direita, eu sei que muitos aqui discordam de mim, eu respeito a discordância, está se deixando seduzir por um discurso de esquerda, o que eu chamo de um discurso de esquerda repaginado, não é? Ou seja, uma parte da esquerda, particularmente o PSDB, os tucanos, estão incorporando o discurso liberal para se apresentar como alternativa de esquerda viável, democrática e moderna. E para mim, quem mais traduz isso hoje de maneira clara é o prefeito de São Paulo, João Dória, que eu sei que muitos aqui se entusiasmaram, apoiaram, eu respeito a diferença, obviamente, mas eu continuo com posição cética. Vocês não têm ideia do que a esquerda brasileira está preparando, particularmente o PSDB, para se repaginar, para se apresentar de cara nova e para, mais uma vez, impedir a ascensão da direita brasileira. E muita gente está entrando nessa, óbvio, de boa vontade, tem grandes pessoas que estão fazendo isso, um grande número de pessoas fazendo isso, movida pelos motivos nobres e corretos, mas eu entendo que é uma armadilha. Por exemplo, de novo vou citar um exemplo, o MBL, na minha visão hoje, ele é o núcleo dessa nova esquerda, porque eles se tornaram garotos propagandas de um discurso de esquerda renovado. Renovado em que sentido? À medida em que ele abandona alguns itens da agenda ideológica de esquerda, que eram representados pelo PT, e passa a incorporar itens de uma agenda econômica liberal. Isso não é difícil para a esquerda fazer, porque ao longo da história o movimento comunista, nós temos que entender que o movimento comunista ele é um movimento político, que ele não se pauta por uma ideologia. É o grande erro que a gente comete, de achar que comunista é alguém que tem uma ideologia. Ele não tem ideologia. Ele é um movimento de caráter autoritário, que quer não renovar, que quer reconstruir a sociedade a partir de bases novas. Para isso, ele adota a ideologia que for conveniente e necessária. No século passado, os comunistas brasileiros eles eram nacionalistas, né? O Partidão, todas as correntes de esquerda daquele período, elas eram nacionalistas. Agora o nacionalismo não serve mais, agora são todos globalistas e assim por diante. São os mesmos comunistas, eles não mudaram, apenas trocaram de camisa, não é? Então nós temos que observar isso. E o que a direita brasileira está fazendo? Nada. Nós não nos preocupamos em nos organizar, não nos preocupamos em definir estratégias de ação, nós não temos uma posição clara em relação ao governo Temer. Eu fiz um vídeo dias atrás, mas ele teve um problema técnico, eu vou tentar refazer com o áudio, dizendo o seguinte: nós temos que ter, por exemplo, em relação ao governo Temer, temos que ter a capacidade de
entender que é necessário, a despeito de vários problemas, que esse governo vá até o final, porque qualquer alternativa ao governo Temer agora é uma alternativa à esquerda, que não vai nos interessar, mas temos que ser capazes de trazer uma agenda de direita para apresentar no debate político, para pressionar o governo Temer nessa direção. E nós não conseguimos fazer isso. A gente, no máximo, esperneia e reclama, quando o Temer faz concessões à esquerda, que ele vai continuar fazendo enquanto não for pressionado. Então, por exemplo, recentemente o ministro da Justiça deu uma... Recentemente não, foi ano passado, ele foi lá nos Estados Unidos, reunião com o Obama, para discutir questões dos refugiados, acho que nós todos vimos isso. O que nós deveríamos fazer, se tivesse uma direita articulada? Pressionar o governo Temer no sentido de dizer que tem que rever a política imigratória brasileira. Alguém da direita se propôs a fazer isso, se preocupou em fazer isso de modo articulado? Não, porque nós não temos estrutura organizacional para isso. Um outro exemplo, Venezuela. Óbvio que houve uma mudança tímida, eu diria puramente retórica e superficial em relação à política externa brasileira depois que saiu o PT, não é? Pelo menos parou, aparentemente, de mandar dinheiro para ditaduras comunistas. Já foi uma grande mudança. Mas qual a posição do Brasil em relação ao governo da Venezuela? A Venezuela é uma ditadura que agora está entregue que na prática está sendo governada pelo vice-presidente, que é um Tarek al-Aissami, que é um homem ligado ao Irã, ligado ao Hezbollah. Maduro aparentemente já foi deposto, virou apenas um fantoche, enfim. Qual foi a posição do governo brasileiro até agora? O governo brasileiro deveria dizer claramente que nós temos que pressionar o governo Temer para dizer que o Brasil tem que usar da sua posição geopolítica e estratégica para dizer claramente que entende que na Venezuela existe um regime de ditadura que está matando o seu povo de fome e começar a fazer pressões, gestões de natureza diplomática, geopolítica, para depor aquele governo. Isso não quer dizer intervenção. Nós vamos respeitar sempre a soberania da Venezuela, evidentemente. Mas nós não podemos permitir que vá se instalar aqui na nossa fronteira uma ditadura comunista aliada ao mundo do terror islâmico. E é isso que está acontecendo aqui, no nosso quintal. E qual que tem sido a posição do governo Temer? O que diz José Serra em relação a isso? Aquele velho comunista que nunca deixou de ser comunista, apenas adequou o seu discurso às novas circunstâncias. Nada. O Serra, que é, como todos sabem, o ministro das Relações Exteriores. Então, isso é apenas alguns exemplos de pautas que nós temos que ter capacidade de tomar, preparar, elaborar um discurso, ir para a rua, ir para os meios de comunicação, etc., aquele que nós temos acesso, os poucos que temos, no sentido de pressionar o governo Temer à direita. Nós não tivemos até agora a capacidade de fazer isso. Nós temos que começar a criar meios para isso. Ao fazer isso, evidentemente, apontar claramente quem está aliado, de igual maneira, com esse projeto de esquerda repaginada, que vai descartar o PT, para poder saber enfrentar o adversário. Hoje não faz mais sentido, eu pessoalmente estou convencido disso, que é uma bobagem, uma pura encenação ficar batendo em PT. PT é cachorro morto. Ele acabou de ser sepultado nas últimas eleições municipais. A esquerda brasileira hoje não precisa mais do PT. Ela tem o PSDB se adequando-se à nova situação, ela tem o PSB, enfim, ela tem outras alternativas. Ela tem grupos do movimento pró-impeachment que nunca esconderam sua vocação de direita, sua vocação de esquerda, inclusive pela facilidade com que atacam a direita, particularmente Bolsonaro, Olavo e outras figuras do gênero, não é? Então nós temos que levar em conta esses dados da realidade. E o que eu percebo é que nós não conseguimos fazer isso. Nós ficamos numa situação de apenas observar o que está acontecendo e de vez em quando esperneando. O esperneio que eu falo aqui cabe para todos nós, né? Então é uma crítica na qual eu me incluo, no sentido de quem merece ser criticado também. Então é imprescindível que a partir desse ano agora, de alguma maneira, todas as forças que se entendem, que se percebem como forças de direita da sociedade brasileira, comece a fazer um esforço de algum grau de organização para ter um diagnóstico mais claro, ter capacidade de reunir informações sobre quem são nossos adversários, nossos inimigos, para traçar estratégias de ação. Porque o que eu observo no cenário brasileiro hoje é que a esquerda está se preparando muito bem para os embates futuros, enquanto que a direita está simplesmente sem saber o que fazer, sem se organizar e, no máximo, esperneando diante de alguma situação.